Olá, tudo bem? Então, no dia de hoje estou gravando aqui um vídeo que eu entendo extremamente importante e relevante. Em parte, tangencia a temática que eu discuto na minha tese de doutorado. Esse tema, o tema da minha tese de doutorado é usura, mas eu não vou trabalhar só sobre a questão da usura aqui nesse vídeo. Eu vou tratar de uma situação que praticamente estabeleceu um tsunami no direito civil, no direito comum brasileiro. E eu penso que a reflexão desse tema é fundamental, porque eu prevejo um caos social em poucos anos, né? Não daqui a muito tempo nós vamos ter um caos social. Então, eu vou falar sobre a questão dos juros, né? Dos juros que vigem o sistema financeiro nacional. Então, começo dizendo o seguinte. Em 1916, quando foi aprovado o Código Civil Brasileiro, em 1916, foi o primeiro, que em 1850 tinha o Código Comercial, né? Mas em 1916 foi aprovado o Código Civil Brasileiro, um código muito bom, tecnicamente muito bom. Ele foi um projeto Clóvis B. Vilacqua, né, grande jurista brasileiro. E esse código durou 100 anos, né, até que veio o Código 2002, que é o projeto Fiuza. Esse Código 2002 segue muito de perto esse de 1916. Né? É pior do que o de 16. Existem contradições internas no código que não foram suficientemente equacionadas nem bem resolvidas. Mas em 1916, a gente pega lá para poder entender, né? Dizia o seguinte: para o mútuo, ou seja, para os empréstimos de coisas fungíveis, os juros eram devidos, né? E permitida a capitalização anual. Devia os juros do empréstimo, né? No caso especificamente dinheiro, né? Você previa os juros, mas esses capitalizavam-se anualmente. Ou diz também lá o Código de 16, na próxima colheita. Anual ou na próxima colheita. Né? Veja bem, esse preceito de capitalizar juros anualmente já constava no Código de 1804, que é o Código Civil francês, é o primeiro código liberal, né, o primeiro código burguês aí que a gente tem conhecimento na sua estruturação como código. Né? O Código de 1916 copia, ele reproduz essa codificação liberal burguesa que está no Código francês. Então, capitalizar juros era permitido anualmente ou na próxima colheita. Por quê? Porque a sociedade naquela época é agrária. Quantas colheitas você consegue fazer num ano? Né? 2. Talvez, dependendo do tipo da cultura, rotação e tal, 3. Né? Mas não mais que isso. Essa loucura de achar que o dinheiro cresce em árvore, né? E você vai cata mensalmente juros, isso era impensável em 1916, porque a estrutura brasileira é uma estrutura agrária, não tem indústria. A indústria começa a aparecer a partir de 1922, né? Ou digamos 1920, a década de 20 a 30 começa o processo de industrialização brasileira. Até então você tem uma sociedade agrária, como a sociedade francesa também, e como toda a sociedade, né? Em 1800 começa, no século XIX, começa a haver industrialização pesada no mundo, na Inglaterra, em outros lugares. Mas até então a sociedade agrária, especialmente no Brasil. Os juros, quer dizer, aquilo que se agrega ao capital emprestado, vai ser capitalizado anualmente ou na próxima colheita. Código lógico de acordo com as condições daquela época. Né? Perfeito. Então, esse Código de 16 vigiu até 2003. O Código novo é de 2002, com vigência a partir de 2003. Quer dizer, praticamente 100 anos. Vigia esse Código.
Veja lá, o Código de 2002 repete a mesma formulação do Código de 16 a respeito dos empréstimos do imútuo. Mesma formulação. Lá se fala, continua falando em capitalização anual. Por quê? Se você prevê a capitalização mensal de juros, né, o que você faz com o campo? Hoje, na sociedade odierna, a gente tem condição de fazer armazenagem de grãos em silos e tal, né? Mas mesmo assim existem muitos produtos que têm periodicidade. Você tem congelamento e tal, mas mesmo assim, você não consegue colher as coisas todo o tempo. A agricultura, ela tem prazo. Você tem plantio, você tem crescimento, você tem colheita. Você não pode apressar a natureza. A natureza tem o seu tempo, né? Algumas coisas são possíveis aí apressar com melhoria genética e tal. Veja, não vou nem falar aqui da transgenia, porque esse é outro assunto cabeludo. Mas digamos, a natureza tem o seu tempo. Então você não pode cobrar juros mensalmente, porque a natureza não produz coisas mensalmente. O tempo do plantio, o tempo da espera, faz parte do horizonte de trabalho do campo. Então, quando você coloca a capitalização mensal, por exemplo, você impõe sobre o direito uma lógica citadina, que não atende os interesses do campo. Por isso, veja bem, por isso é que normalmente os agricultores estão arrebentados. Eles fazem um empréstimo, os juros vão sendo aplicados lá mensalmente contra ele e ele não colheu nada. Às vezes tem a safra frustrada, aí o tempo que o agricultor aprendeu a respeitar passa a ser alguma coisa contra ele. Ele vai e perde a fazenda, né? Perde as coisas que ele tem e tal, porque ele empréstimo bancário para poder sustentar a atividade. Pois bem, essa configuração dos empréstimos e tal, ela sofreu vamos dizer, um estreitamento por conta das doutrinas do Pacta Sunt Servanda. Pacta Sunt Servanda, em latim, vai ser traduzido assim como contratos são obrigatórios. Eles são, quer dizer, quem pacta alguma coisa, quem faz um pacto, quem faz um contrato, quem faz um acordo, tem que cumprir aquilo que acordou, né? Mas perceba bem que esta formulação é uma formulação de juízo moral. Veja, eu me torno devedor de alguém porque eu fiz uma promessa, então essa promessa é moral. É uma obrigação moral. Só que com o liberalismo, essa obrigação de fundo moral, ela se jurisdiciza. Ela entra no mundo jurídico e passa a ter força obrigatória. Porque o Estado assume que as dívidas aí são assunto do Estado. Né? Pacta sunt servanda. A gente deve essa interpretação da forma como ela está no liberalismo, aí na burguesia, ao seu... cachorrada, né? Ela deve-se aí ao seu Hegel. Veja lá, o Hegel, quando fala do sujeito e objeto, ele não fala de entidades separadas. Vamos supor, eu tenho aqui essa caneta, né? Estou mostrando aqui a caneta, uma caneta Bic vermelha. Quando eu pego esta caneta é um objeto, mas ela entrou na minha consciência como sujeito. Essa entrada na consciência modifica o sujeito, porque eu, indivíduo, me aproprio do objeto, e o objeto me transforma, porque agora eu sou o proprietário daquele objeto que ele entrou em relação dialética comigo. Então veja bem, a caneta em si não interessa como um objeto em si. Porque vamos supor que a caneta não existisse, bom, eu não poderia me apropriar dela. É na apropriação do objeto que eu me torno sujeito distinto de quem eu era antes da apropriação. Quer dizer, a coisa exterior é apropriada pelo indivíduo e aí acontece um processo dialético de relação entre sujeito e objeto. O sujeito se transforma pela apropriação das coisas. Aí então vem o direito de propriedade. E para Hegel, como é que acontece o direito de propriedade? Por uma declaração de vontade. Então a vontade livre, né?
eu, sujeito, tenho vontade livre para me apropriar das coisas, me tornar proprietário. Bacana, né? Então essa lógica é uma lógica proprietária. O sujeito se apropria das coisas, né? Por que eu estou falando isso? Por causa dos contratos. Os contratos estabelecem os parâmetros da vontade livre entre as partes, né? E lá se torna o sujeito proprietário. Então, o cidadão vai até o banco, lá ele faz um contrato, quer dizer, ele faz um pacto com o banco, toma o dinheiro emprestado, né? E se sujeita ao cumprimento dos termos do contrato, ao que está contratado ali, né? Então, o banco, ele é o proprietário do capital, assim, ele é o proprietário, então ele estabelece uma relação com o dinheiro proprietária. Então ele impõe as suas regras a respeito da contratação daquele dinheiro, né? Então é uma questão da lógica proprietária que vai se vincular aos pactos obrigatórios. O cara foi lá, assinou o contrato, então ele é obrigado a pagar os acréscimos, os juros que estão fixados no contrato para a tomada do dinheiro, né? Isso aí se esconde, sob isso aí se esconde toda a lógica do direito de propriedade, né? A apropriação das coisas e tal. É uma lógica burguesa. Pois bem, o que é importante sinalizar aqui? É óbvio que desde 1916, principalmente depois da estruturação do sistema financeiro nacional, por exemplo, ela começa nos anos 40, né? Mas o Roberto Campos, por exemplo, ele já, quando se torna ministro, na época dos milicos, né, militares aí dominando o Brasil, a principal questão dele era acabar com a lei de usura. Porque ele falava em empréstimo de dinheiro a juro negativo. Quer dizer, veja que loucura, né? O banco estaria pagando para fazer empréstimos de dinheiro. Então, com essa paga de empréstimos em dinheiro, haveria juros negativos. Olha, isso é uma bobagem quase sem tamanho, né? Ele estava preocupado com a correção monetária, o Roberto Campos, e achava que daí o banco não iria ganhar dinheiro, né? Mas na minha preocupação aqui não são os juros negativos. A questão é que o Roberto Campos estava preocupado com a lei de usura, né? Ele achava que esse negócio de capitalizar juros anualmente era uma aberração. Então, desde aquela época, os bancos vêm insistentemente querer romper essa previsão legal, porque, veja, estava no Código 16, havia súmulas do STF a respeito da capitalização que era ilegal, né? Ilegal, então, lógico, não pode ser cobrado. Bom, eu vou continuar, então, aqui no próximo vídeo, esse tema aí tema financeiro aí, porque é bastante importante para você compreender o que aconteceu com o tsunami nacional, tá? Até o outro.